Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Salmo 78 a 82. Vamos lá. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, história que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus. Não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava como uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto, partiu as rochas para lhes dar água, como a quem jorra de um manancial. Da pedra fez botar riachos, a correr como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam a comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade, ele atendeu ao desejo deles, mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto a boca ainda tinha comida, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram a pecar. Não confiaram em Deus apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então, lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele como os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve a sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como o vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, o entristeceram naquela terra desolada, repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan.
Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse de suas águas. Ele enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cam. Mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos. Levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram seus preceitos. Voltaram atrás e foram infiéis. Como seus próprios antepassados, mostraram-se indignos de confiança, como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram nele ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada e entregou sua glória nas mãos dos inimigos. Permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles, sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo. As moças não puderam entoar canções de núpcia. Os sacerdotes foram mortos à espada. E as viúvas não puderam lamentar os mortos. Então o Senhor se levantou como de um sono, como o guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário alto como os céus, firme e douradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Capítulo 79. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós. Somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor, ficarás irado conosco? Será para sempre? Até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não te invocam, que não invocam o teu nome, pois devoraram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois grande é o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados pela honra de teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros. Porque teu grande poder salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui 7 vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti.
Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. Capítulo 80. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu, que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor. A Efraim e Benjamim e a Manassés, mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizestes beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornastes motivo de desprezos das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxestes do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantastes no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até Eufrates. Mas agora, por que derrubaste os nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos, os javalis da floresta devoram a videira e animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida dessa videira que tu mesmo plantastes, o filho que criastes para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, ó filho que criastes para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Capítulo 81. Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova, na lua cheia, para convocar a nossa festa, pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei para Israel, quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu os salvei. Da nuvem da tempestade lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. O meu povo, ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Capítulo 82. Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completo ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem.
Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. E assim, terminamos mais um momento na presença do Senhor. Se inscreva no canal e se você já é inscrito, muito obrigado. Deixe o seu like clicando no joinha embaixo. Compartilhe para que juntos possamos alimentar muitos irmãos, muitas pessoas, levando o alimento do Espírito, que é a palavra viva. Um grande abraço e até amanhã!